Boa noite, gente. Vocês, uma parte aqui não me conhece, e uma outra parte já. Eu sou de uma casa espírita que se chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré. A nossa casa fica na região de Venda Nova, no bairro Rio Branco. É um abrigo, lá é a casa espírita e um abrigo com garotos especiais. Então, algumas pessoas me conhecem do movimento espírita, me conhecem daqui do colégio, porque eu trabalho aqui também na instituição. E é pela primeira vez que eu estou vindo no estudo da quarta-feira à noite. E espero atender a expectativa de vocês e a nossa também. Falar sobre a importância da evangelização da criança, nós vamos lembrar uma questão de O Livro dos Espíritos, que coloca para nós assim a questão de número 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Para que a gente nasce? Com uma palavrinha, uns estão pensando assim, para evoluir. Outros estão pensando para melhorar. Outros estão pensando para progredir. Outros para crescer. Outros para corrigir. Acertei a mente de todo mundo aqui? Mas nenhuma dessas é a resposta. A resposta está assim. Qual é o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação. Expiação com X. Porque tem gente que lembra da expiação com S e fica espiando a vida de todo mundo. E fala assim, nessa encarnação estou espiando bastante mesmo. Espia, comenta, fofoca, mas não é esse o objetivo da reencarnação. Ele fala expiação com X, aí ele fala assim, com o consequente progresso da humanidade. Então o objetivo da gente estar na Terra, o objetivo é passar por determinadas situações, determinadas lições que nos trarão sofrimento. Aí tem gente que fala, mas na Terra não está para sofrer. Tudo bem, mas que a gente está sofrendo, está. Quem não estiver sofrendo, levanta a mão, porque eu quero conhecer esse santo. Todo mundo não tem dor? Todos nós temos dificuldades, é isso aí. A gente está na Terra, cada um com a sua dificuldade. Nós não vamos descrever as nossas dificuldades, senão vai virar terapia de grupo, e no final a gente sai deprimido. Então nós não vamos fazer isso, mas o objetivo é expiação, com o consequente progresso da humanidade. Então sofrimento todo mundo tem? Todo mundo tem. Mas para que serve o sofrimento? Ele serve para nós fazermos uma função interna, é um movimento de autoconhecimento. A gente sofre para a gente se avaliar. À medida que a gente vai se avaliando, a gente vai corrigindo. Esse movimento de correção que a gente faz, ele não serve simplesmente para uma questão individual. A gente vai sofrendo desde o nascimento, com dificuldades, com relacionamento, com atrofias, com distúrbios. Todos nós temos cada um a sua dificuldade. Lá na frente, quando a gente cresce, quando a gente se consorcia com alguém, ou quando a gente engravida de alguém, vem aí os nossos filhos. E todas aquelas lições que a gente aprendeu lá atrás, elas vão servir de bagagem para a gente orientar os nossos filhos. Então, o sofrimento de hoje, ele é uma lição que nós iremos utilizar amanhã invariavelmente. Invariavelmente. Tem coisas que hoje a gente possibilita aos filhos que nos faltou lá atrás e que a gente acha que é importante, a gente vai lá e oferece. Tem coisas que a gente não deveria oferecer para os nossos filhos, mas a gente excede, vai lá e oferece a si mesmo. Não, mas eu vou dar para o meu filho, olha a frase que a gente costuma usar, eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Segundo o espírito de Camilo, no livro Desafios da Educação, esse é um erro grave que nós cometemos na educação. Eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. É um erro grave. Muitas vezes a gente não teve uma série de coisas porque os nossos pais não podiam nos dar. Tem momentos que os nossos filhos não podem ter uma série de coisas, por quê? Porque eles não saberão valorizar. Não é porque a gente não pode dar. Tanto que o espírito de Camilo coloca isso na obra.
Ele coloca que basta nós observarmos como os filhos estão lidando com aquilo que eles estão ganhando. Muitas vezes eles vão deixando de lado, vão dispersando, vão quebrando e sempre exigindo algo mais. Quando eles começam a exigir algo mais, é porque aquilo não está a contento e muitas vezes eles exigem sem necessidade, mas é porque os amigos têm, é porque os colegas têm, é porque eles começam a impor, e aí a gente não aguenta a imposição e dá. É uma dificuldade nossa de colocarmos uma palavra mágica nessa educação que se chama limite. E quando a gente não sabe colocar limite para os nossos filhos começam a nos manipular. Então, imagina quantas coisas nos faltou lá atrás, e a gente hoje consegue pensar assim, gente, ainda bem que eu não tive. Porque se eu tivesse, essa parte, se eu tivesse, normalmente, ela é cerceada pelo que a gente não teve. Porque a gente não sabe nem o que a gente faria. Então, muitas vezes, a relação com os nossos filhos, ela tem que estar alicerçada em dois aspectos básicos: diálogo e afetividade. Diálogo e afetividade. Hora de dizer sim, é sim. Hora do não, é não. Ah, mas pode entrar o talvez? Pode. Tem hora que o sim vira não, tem hora que o não vira sim. Tem hora que é talvez, meu filho, depois eu te respondo. Nós vamos ver isso durante o nosso estudo aqui. Então, imaginemos, nessa relação, quando nós falamos de limite e falamos da importância do diálogo e da afetividade, vamos trazer para a evangelização da criança. Olha a pergunta que Raul Teixeira faz para o espírito de Camilo, neste livro Desafios da Educação, que é a pergunta de número 21. Como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? O que os pais devem fazer com os seus filhos, sendo eles espíritas e os filhos não se interessam, não frequentam, não aceitam? Aí, olha a resposta dele. Vamos avaliar se o desinteresse não é dos pais. Primeiro aspecto. Que muitas vezes o desinteresse é dos pais. Os filhos não se interessam, mas eles têm os pais de referência, têm os pais de modelo. E tudo aquilo que os pais sofreram lá atrás ainda não é motivo suficiente para eles abraçarem uma linha reta em direção ao crescimento espiritual. Ainda não é o suficiente. Mas se aquele sofrimento lá atrás for suficiente, ele faz, ele tem uma conduta e os filhos vão acompanhando. Imaginem, quando ele fala, vamos partir do ponto de vista de que o desinteresse não é dos pais. Vamos avaliar primeiro a questão do interesse dos pais. Estamos aqui hoje, quarta-feira, à noite. Muita gente está assim, nossa, mãe, mas logo hoje, que é o dia do jogo tal. Quantos de nós deixamos muitas vezes de ir para um trabalho, uma tarefa, uma reunião, porque é o dia do jogo, é o dia do último capítulo da novela tal, é o dia do filme, é o dia de um aniversário. Quantos de nós deixamos? Imagina você estar lá esperando o último capítulo da novela. Qual que é a novela que está lá, hein, hoje? Novela das 7, que agora é quase das 8. Qual que é a que mais chama atenção aí? Eu não sei o título dela, qual que é? Ninguém sabe. Ah, ninguém aqui vê novela. Hoje chega em casa e vai correndo do outro lado do paraíso. Aí está lá, na hora da novela, fala, mas logo hoje, o último capítulo, o dia da reunião na casa. Não, hoje eu não vou não. Reunião tem toda quarta-feira, hoje eu não vou não. Aí, 15 minutos antes da reunião, o seu mentor espiritual materializa do seu lado e te fala assim, você vai desencarnar hoje às 20 horas. Você fica vendo novela ou vem correndo para casa? E morre aqui dentro. E ainda dando trabalho para o povo da casa. Ou então vai correndo para a cabine de passe e ainda pede o povo para esticar as mãos, pelo menos você morre debaixo da fluidificação dos passistas. Ou seja,
Muitas vezes, nós abandonamos a tarefa em função dos interesses sociais. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter lazer, não é isso não. A gente precisa do lazer, precisa do filme, da novela, do futebol, mas também precisamos do compromisso, responsabilidade, disciplina. Por quê? Por causa dos filhos. Não, primeiramente por minha causa. Eu preciso de vencer as dificuldades que eu estou carregando no meu estado íntimo. Aí sim, os meus filhos estão vendo, os meus filhos estão assistindo. Então, vamos observar se o desinteresse é dos pais. Na nossa casa espírita, tem pais que deixam os filhos na porta na hora da evangelização e vai embora. A nossa evangelização lá é no domingo, pela manhã, no horário da reunião pública. Eles não entram para assistir a reunião, eles deixam os filhos na porta e depois falam assim, daqui a pouco eu te pego, 10 horas acaba, 10h15, 10h20 eu estou na porta. Por mais que a gente convide, não querem. Então, aí a nossa função é passar de forma mais alicerçada a noção de evangelho para esse menino. Por quê? Ele vai questionar esse pai lá na frente. Pai, por que eu vou e você não vai? Primeiro ele convida, depois ele insiste, depois ele emburra e fala, eu também não quero ir. E aí os pais, que não são frequentadores, ou que não são disciplinados, ou que abrem mão das tarefas por pequenos motivos, eles não têm argumento para trazer os filhos. Vamos pegar o exemplo da criança. Se a criança não quiser vir para a evangelização, se ela não quiser, o seu já está aí, né, filha? Parabéns. Se não quiser vir para a evangelização, Raul Teixeira coloca assim, você não assenta com a criança e pergunta, por que você não quer? A criança vai falar assim, porque aquela tia é chata, porque aquela história eu já conheço, porque Jesus eu já estou cheio. Ele vai falar um monte de coisas. Ele fala assim, você não argumenta com a criança. Você chega para a criança e fala assim, anda logo, estou indo, estou fechando a porta, anda logo, estou indo, sua mãe está indo, seus irmãos também andam, vem atrás de mim, anda logo, pronto, acabou. Criança não tem opção. Aí tem uns que falam assim, e o livre-arbítrio da criança? E o livre-arbítrio? Livre-arbítrio da criança funciona assim, eu vou dar exemplo da minha casa, eu tenho 3 filhas, livre-arbítrio lá funcionou assim, quando elas nasceram, é o livre-arbítrio, decidiram nascer na minha casa, nasceu, acabou. Mas quem mandou nascer lá em casa? A Terra tem mais de 4 bilhões de lares, foi nascer na minha casa. Quer ter livre-arbítrio, vai para outro lugar. Até a maioridade, o comando é meu e da minha esposa, e elas vão acompanhar. E se não concordarem, vão assim mesmo. E se brigar, vai brigando. E se emburrar, vai de bico. Não tem problema, isso não é problema. Chegou a maioridade, consciência tranquila. Então criança não tem livre-arbítrio. Não, quem determina o livre-arbítrio da criança são os pais. Com a criança, a gente conversa. Se a criança não concorda, a gente insiste. Se a criança não aceita, a gente impõe. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, Emerson, a gente saiu da ditadura, não usa essa palavra impor, não, fica daquela época. Eu falei, qual a palavra que eu uso? Ela fala assim, usa conduz. Eu falei, então tá bom. Então agora eu falo, a gente conversa, insiste e conduz. Sabe como é que é? Por quê? Porque é assim que funciona. Aí alguns pais me disseram assim, Emerson, mas e se ele ficar traumatizado, porque a gente está obrigando a conhecer Jesus? Aí eu prefiro que ele cresça para ele decidir. Como que ele vai decidir se nunca lhe foi apresentado nenhuma opção? Como que ele vai decidir? Mas e se ele ficar traumatizado? Olha, eu nunca vi Jesus traumatizar alguém. É a gente que fica traumatizado por ele estar naquele estado e a gente está aqui até hoje. Jesus traumatizar, aí vamos pegar um exemplo. O seu menino lá com 4 anos, 5, 6, não quis ir para a escola. O que a gente fez? Pode falar. Vai à força.
Aí chega lá na porta, ele chora, o que a gente faz? Entra. Aí chega lá, ele continua chorando, o que a gente faz? Nada, vira as costas e vai embora. E deixa aquele menino chorando lá dentro. Tem mães que ainda insistem na porta da escola, é aqui, eu já vi isso aqui. Mas será que eu posso ficar com ele na sala? Ainda bem que nós temos direção lúcida. Que ficar com o menino na sala? Todos os meninos estão sozinhos, por que aquele capeta vai ter que ter alguém acompanhando? Tem disso não, entra e vai ter as noções, na escola é assim. E eu nunca vi uma pessoa que foi forçado a ir para a escola, traumatizou tanto que não aprendeu nem a ler nem a escrever, nunca vi. Pode até não continuar estudando depois, problema dele, mas que ele aprendeu a ler e escrever depois de ter sido forçado, aprendeu. Se a gente força para vir para essa educação, muitas vezes questionável, de inúmeras escolas do sistema público, do sistema privado, se a gente força, por que nós não vamos forçar para receber orientação espiritual, que não é para essa encarnação, é para a eternidade? Para a eternidade. Então a gente vai forçar? Vai. E se não quiser, vem. E se emburrar, acompanha-me. E se chorar, vem, enxuga a lágrima e me segue. Tem que vir. Tem que vir. Até porque conversa, insiste e impõe. Não, conduz. Conversa, insiste e conduz. E vai trazendo a criança. E faz 4 anos, e faz 5, faz 6, faz 7, 8, 9. A gente vai trazendo. Mas e quando é adolescente, como é que a gente faz? Está lá com 15 anos, aquela massa de homem, que 15 anos, aquela mãe de 1,56 m, mãe daquele filho de 1,98 m, ele olha para ela e fala assim, eu quero ver você me obrigar, e olha para baixo, como quem diz, tampinha. E aí o que o Camilo coloca para nós? Chegou a hora de irmos para o diálogo, utilizando os métodos persuasivos da educação. Métodos persuasivos. É jovem. Emerson, mas como é que eu vou obrigar? Não, jovem a gente não obriga. Se com a criança a gente conversa, insiste e impõe, com o jovem a gente conversa, escuta o que ele tem a dizer e espera, porque a vez dele vai chegar. Mas entre o escutar e o esperar, nós vamos utilizar a técnica de persuasão que o Camilo indica. Emerson, mas que técnica de persuasão? Eu vou ensinar uma para vocês. Seu filho não quer vir para o grupo de jovens, 14 anos, 15, 16, 17, 18, ele não quer vir. Aí você chega para ele e fala assim, não, meu filho, eu gostaria que você fosse. Tem pais que falam assim, meu filho, você tem que vir, porque Jesus é importante na sua vida. Eu falo assim, para de falar de Jesus. Eles já estão até aqui com Jesus. Fala não. Você chega para ele e fala assim, meu filho, eu gostaria que você fosse. Ele vai falar assim, mas eu não vou não. Eu falo, mas eu gostaria que você me acompanhasse. Ô pai, eu não vou não. Ô filho, vamos comigo, vamos lá na reunião. Aí ele vai falar assim, não vou não. Não perca a paciência, fala de novo. Ô pai, ô filho, vão? Porque a tendência nossa é a gente, no papel de pais, perder a paciência, então fica aí. Que a gente não aguenta, né? Mas no fundo, se a gente resistir mais um pouco, eles também não aguentam não. Aí eles explodem. E aí depois que eles explodirem, você fala assim, então, vamos? Tem um jovem ali que está de olho em mim, está falando assim, nunca mais eu volto aqui. Principalmente se for esse cabeludo que vier falando. Então vocês imaginem, você vai falar com ele, vão meu filho? Ele vai falar, não vou não. Aí você insiste, vão meu filho? Não vou não. Ah filho, vão? Não, não vou não. Até que o filho vai fazer a seguinte pergunta, se você insistir 3, 4, 5, ele vai falar assim, eu tenho que ir só porque você quer?
Aí você responde, só porque eu quero. Mas por que eu tenho que ir só porque você quer? Sabe por quê, meu filho? É porque eu faço para você um monte de coisas que eu não quero, mas eu faço. Por que você não pode fazer uma por mim que eu quero? Sabe aquele show que você foi há 2 semanas atrás? Eu paguei, eu levei, eu te busquei, ainda busquei 2 amigos e os deixei em casa. Teve aquele outro dia que eu busquei 3 e todos 4 dormiram lá em casa. Eu atendi você, eu não gosto daquela dupla que você foi no show, eu não gosto daquela banda, paguei caro naquele ingresso, foi uma parte do meu salário, mas eu atendi a sua vontade. Por que você não pode atender a minha? Qual o argumento que o filho vai dar? Aí eu sei qual é o argumento que ele vai falar. Ele vai falar assim, chantagem agora. Aí você, como um bom argumentador, que já passou por uma série de dificuldades lá atrás, que a experiência te mostra, você vai dizer para ele, não, meu filho, isso não é chantagem, isso chama-se condição. A vida é feita de condições, a gente faz, a gente recebe, a gente não faz, a gente não recebe. Sabe aquela festa que você tem daqui a 3 semanas? Quer dizer que se eu não for na reunião, eu não vou na festa? Simples assim, então você vai chantagear. Não, meu filho, é o que eu te falei, é condição. Aqui, meu filho, eu trabalho o mês inteiro, meu patrão me paga. Se eu falto, meu patrão desconta. Patrão chantagista, descontou só porque eu faltei? Se a gente trabalhou, a condição recebe no final do mês. Não trabalhou, não recebe. Não é chantagem do patrão, não. A vida é assim. Aí o filho chega e fala assim, então eu quero ver, eu não vou na reunião não. Aí entra aquela parte que eu coloquei, espera. Se com a criança a gente conversa, a gente insiste, a gente conduz, com o jovem a gente conversa, a gente escuta e a gente espera, a vez dele vai chegar. Daqui a pouco eu vou contar para vocês que hora que a vez dele vai chegar. Se ele resolve apostar, mas eu não vou, e aí você vai ter que cumprir aquilo que você afirmou. Então, meu filho, naquela festa daqui a 3 semanas você também não irá. Não cedam. É muito comum as mães cederem, porque mais voltadas para o campo do sentimento, elas tendem, na hora que ele chega, com aquela cara de anjo decaído do inferno, e pede para ela chega, vai lá, conversa com o pai, meu bem, você não acha que você foi muito rigoroso? Está faltando 3 dias para a festa, ele sonhou com essa festa tem 6 meses, pois 6 meses, e ele colocou tudo a perder há 2 semanas atrás, que pena. Firmeza. Quando nós somos firmes na educação, os nossos filhos não têm como questionar, por quê? Porque nós somos firmes e estamos dando exemplo. Diálogo, exemplo. Diálogo, exemplo. Então você não cede. Aí ele vem com aquela promessa, mas na próxima semana eu vou. E aí com esse na próxima, a gente vai adiando e a gente não consegue alicerçar o evangelho no coração dos nossos filhos. Então Camilo coloca, utilize as técnicas de persuasão para trazê-los à evangelização. Utilizem. Aí eu coloquei para vocês, conversa, escuta e espera. Esperar o quê? Esperar aquilo que o ditado popular coloca para nós, que eu vou acrescentar uma frasezinha nesse ditado. O ditado diz assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. Todo mundo conhece, não conhece? Ok, a palavra convence, o exemplo arrasta. Vou acrescentar, mas só a dor transforma.
Não tem ninguém se transformando sem sofrimento. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Com outras palavras, Emmanuel, no livro O Consolador, que é um livro só de perguntas e respostas, a pergunta 190, o Chico faz para o Emmanuel: quando os nossos filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? Repetindo: quando os nossos filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? Olha o que o Emmanuel coloca. Após os pais terem tentado de tudo para os seus filhos, não descuidem da dedicação e do sacrifício, mas aguardem a ação de Deus, porque este filho aprenderá através de dores atrozes. Então, quando a gente possibilita um caminho novo, é para não escolher o sofrimento lá na frente. Mas se eles quiserem, aí eles são livres, porque fizemos a nossa parte. Então, quando eu coloco para vocês, você conversa, você escuta e depois espera, e mostra para eles que a vida é feita de condição, não sou eu quem estou dizendo isso não. Até agora eu não estou trazendo conteúdo meu nenhum. Quem fala para a gente que a vida é feita de condições é Clarencio, no capítulo 13 do livro Nosso Lar. Lembram daquela mãe que vai pedir para o ministro Clarencio proteção para os filhos que estão aqui na terra? Lembram? Quem não leu o livro, só uma enquete, quem assistiu o filme Nosso Lar, levanta a mão. Só para eu ter uma ideia. A maioria. Está ótimo. Então, não tem um momento que uma mãe vai pedir o ministro, só que no filme mostra pedindo o ministro Genésio. No livro é uma conversa daquela mãe com o ministro Clarencio, não é com o ministro Genésio. Tudo bem? No filme tem algumas alegorias, que é só para a gente se envolver mais com o filme. No filme aparece Emmanuel, mas no livro Nosso Lar não aparece Emmanuel. Enfim, ela vai pedir o ministro Clarencio para proteger os filhos dela que estão na terra. Lembram disso? Ela está no plano espiritual. Aí o Clarencio pergunta para ela assim: quantos bônus hora a senhora tem para eu atender o teu pedido? E aí ela responde: 304 bônus hora. Aí o Clarencio dá uma risada. Porque a gente acha que espírito superior não ri, mas ri. Aí dá uma risada. Ele fala assim: tem 6 anos que a senhora foi recolhida das zonas de sofrimento e até hoje só trabalhou 304 horas. Ô gente, 6 anos, ela só trabalhou 304 horas, ela trabalhou uma média de 50 a 52 horas por ano. O que a gente tem que trabalhar por semana. Ela trabalhou por ano. Aí ele vai falando das atividades que ele ofereceu para ela. Depois eu gostaria que vocês lessem com carinho o capítulo 13, que eu estou citando, do livro Nosso Lar. No final ele coloca para ela: quem não coopera, olha o que ele coloca, para ele falar não para ela, que ela não tem condições de vir à terra proteger os filhos, ele coloca assim: quem não coopera, não recebe cooperação. Ou seja, a vida é feita de condições. Os nossos filhos não estão fazendo nada, e a gente está proporcionando, dá coisas, compra coisas, viaja, paga plano, paga isso, e eles não estão fazendo nada. Aqui, quando nós éramos crianças, muitos devem ter passado por isso, eu passei, a gente chegava em casa e falava com a mãe assim: nó, estou cheio de para casa. Minha mãe olhava e falava assim: é, meu filho, então senta, almoça, arruma a cozinha, lava o banheiro, limpa o cocô do cachorro, varre terreiro e senta e faz para casa, não perca tempo. Era ou não era assim? Passamos por isso? Ótimo. Hoje os nossos filhos chegam em casa: não, estou cheio de para casa. Pode deixar, meu filho, almoça aí e vai fazer seu trabalho. E a gente começa a fazer tudo dentro de casa. Aí eles estão lá no computador, a gente vai de fininho para ver se eles estão estudando, e eles já viram o computador estrategicamente para a porta, porque vê a gente pela sombra. Na hora que eles veem que a gente está aproximando, eles tocam o dedo numa tecla, tim, aparece a imagem de Santo Agostinho, e aí a gente acha que eles estão rezando, porque a gente adora ser enganado. Ah, meu filho está em prece.
Você vira as costas, ele volta lá, joga, entra em sites de bate-papo, faz de tudo. Ou seja, hoje eles não estão fazendo nada dentro de casa, e a gente ainda proporcionando bem-estar, e bem-estar, e bem-estar. Ainda toma recuperação, toma bomba, repete, é assim. Então a dificuldade é deles? Não, a dificuldade é nossa, que não estamos sabendo colocar limite para eles. Aí entra a importância de vir para a evangelização. 1 hora de evangelização por semana, gente. 1 hora. É 1 hora aqui na casa? 1 hora. Uma semana tem 168 horas. Uma semana. Ele vai ter 1 hora de evangelho para ele se instrumentalizar espiritualmente para lutar contra as 167 horas restantes da semana. Quando as forças estiverem se esvaindo, chegou o dia da evangelização de novo, e ele novamente recebe o passe coletivo, recebe as intuições dos mentores que estão dentro da sala de evangelização, recebe as dicas da professora, ou seja, professora de evangelização que fica ali 2, 3, 4 horas para preparar uma aula com qualidade, para instrumentalizar moralmente aquele garoto, para ele ter condições de lutar contra as 167 horas restantes da semana. 1 hora. E ainda a gente vai permitir que eles não venham? De forma alguma, nós vamos trazer. Nós vamos trazer, eles precisam estar instrumentalizados. Aí, Jesus orienta para nós assim, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 14, ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Existem várias formas da gente impedir os filhos de caminharem até o Cristo. Existem várias formas. Por exemplo, quando a gente transmite aquilo que não sabe, quando a gente ensina aquilo que não conhece, a gente está impedindo de caminhar até o Cristo esse garoto. Outro exemplo, quando a gente conhece e não transmite. Tem pessoas que conhecem e esperam. Não é hora dele saber isso não. É outra dificuldade, a gente está impedindo de caminhar até o Cristo. Quando a gente apresenta para ele 2, 3, 4 religiões, é outra forma de impedir. Outra forma de impedir, quando a gente não passa para ele nenhuma religião. Outra maneira de impedir, quando ele faz perguntas sobre religião e a gente ironiza. Para com essa babaquice, meu filho, esse negócio de Deus, Jesus, isso não existe não. É outra forma de impedir. Outra forma de impedir, quando a gente impede a vinda deles no plano físico, tendo condições de abrigá-los no nosso ventre. Aí eu estou falando sobre planejamento familiar, estou falando de egoísmo não. Tem pessoas que não têm condições literais, tem pessoas que têm todas as condições, mas absorvem o egoísmo, primeiro os seus bens, sua casa, seu dinheiro, depois a vaidade, o seu corpo, e aí vai impedindo o outro de vir. Outra forma de impedir. Entre essas que eu dei exemplo, uma forma muito comum é aquela onde o pai segue uma religião e a mãe segue outra. Aí, como é que faz? Eu sou espírita, meu marido é católico. Eu sou espírita, meu marido, minha esposa é protestante. Não criem desacordos dentro de casa. Aquele que for presente tem a responsabilidade de levar o filho. Quando eu me casei, esse foi um ponto que eu coloquei para minha namorada, antes da gente se casar, e a gente comentava, porque ela era católica, e eu já estava envolvido com o movimento espírita. E eu falei com ela assim, meu bem, os nossos filhos, caso a gente os tenha, caso eles venham, eu gostaria que fosse educado no espiritismo. Ela falou assim, lá a gente vai ver. Eu falei, então tá bom. Mas era aquela católica de berço, como todo brasileiro. Nasceu no Brasil, é católico, pronto.
vai na igreja, em missa de 7º dia, casamento e batizado, e não volta mais. E aí eu falei assim, isso aqui está fácil, pensei comigo. Por quê? Porque eu sou frequentador da casa espírita. Eu sou frequentador, eu sou trabalhador, eu me envolvo com as reuniões, eu me envolvo com tarefa, então. Aí eu coloquei para ela assim, entretanto, se você for daquela católica presente, eu não tenho oposição ao catecismo, não faço oposição. Mas se você não for presente, eu faço questão da evangelização da criança, mas não vou criar atrito. Ela falou, não, mas lá a gente vê. Ah, então tá bom. Eu falei, o futuro à espera, não me espera. E aos poucos ela foi conhecendo a doutrina espírita, foi conhecendo o abrigo que a gente trabalha, foi se envolvendo com o abrigo, foi assistindo reunião. Eu convidei uma vez para a reunião, ela não aceitou. A primeira reunião que eu convidei, que era uma palestra minha, ela foi. Ela falou, senhor Emerson, amanhã é que é palestra sua? Eu falei, acho que amanhã eu vou com você pela primeira vez. Eu falei assim, mas amanhã? Ela falou assim, por quê? Algum problema? Eu falei, não, nenhum. Gente, sabe qual era o tema? Namoro, noivado e casamento. Eu falei, que coisa, mas tinha que ser logo hoje. E ela foi e assistiu, dentro do que a doutrina coloca, sobre namoro, noivado e casamento. Foi o primeiro tema que ela assistiu, que era eu mesmo falando, dentro daquilo que a gente estuda no movimento espírita. E a partir dela foi se envolvendo, e pronto, nunca mais questionou. Então, veja bem, para não ter discordância, você vai e convida a pessoa que está com você. Convida 1, 2 vezes, pronto. Se a pessoa quiser, acompanhe. Se não quiser, é o momento dela. Se tiver gente aqui hoje pensando assim, bem que o meu marido podia estar aqui, bem que o meu filho devia ter, bem que minha esposa tinha, gente, para. Nós não temos que vir para cá e sentar pensando que o outro é que devia estar. Nós estamos, pronto, é bom para nós. Ah, mas se ele tivesse vindo, olha, poderia não ser bom. Poderia sair daqui até brigando com você. É bom para você, por quê? Porque hoje é o seu momento de ouvir, só isso. Da mesma forma que para as crianças é importante a evangelização, para nós é importante a reunião. Por quê? É o nosso momento de autoevangelização. É o nosso momento. Então nós vamos fazer esse movimento. Mas o principal movimento não está na casa espírita. Não está nas aulinhas de evangelização. O principal movimento é aquele que a gente faz para além dos muros da casa espírita. Nós estudamos aqui, aprendemos aqui, os nossos filhos também, mas a gente só coloca em prática aqui dentro. O nosso principal movimento é para além dos muros. É colocar em prática na rua, é colocar em prática dentro da nossa casa. Aí, chega na rua, a gente começa com histórias de mentira. Chega em casa, conta mentira, grita, fala palavrão, bate a janela, chuta a cadeira. Aí o André Luiz, no livro Sinal Verde, coloca para nós uma frase que ele diz assim: nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Não é para nós que ele falou isso, não. Ele falou para o vizinho. Não é na nossa casa. Mas pela frase não parece que ele está andando lá dentro? Por quê? Porque lá é que era para colocar em prática, a gente não coloca não. Chega aqui, a gente é de uma mansuetude quase angelical. Em casa, muitas vezes a gente representa algozes. Do próprio núcleo familiar, sim. No segundo plano. No primeiro plano, algozes de nós mesmos. Por quê? Porque a gente está destruindo todo o projeto de autoevangelização que estamos fazendo aqui. Ó. Esse movimento é nosso, gente. A gente não faz para os nossos filhos, a gente faz para nós. E os nossos filhos vão vindo a tiracolo. Eles vão assimilando, vão estudando, vão observando, está ótimo. Eu estava no ônibus, e o pai foi pular o filho na roleta. Quando o pai foi... Gente, está escrito, quando o pai foi pular o filho na roleta, o cobrador falou assim, esse garoto não tem menos de 5 anos, não. Gente, o que está escrito lá no ônibus?
criança menor de 5 anos no colo, não paga passagem. Não está escrito lá? Aí na hora que o garoto estava sentado em cima da roleta, o cobrador falou assim, esse garoto não tem menos de 5 anos não. Aí o pai, com o garoto em cima da roleta, falou, tem, ele fez 4 outro dia. Aí o garoto virou para trás e falou assim, pai, eu fiz foi 6, pai, você não lembra? Aí o pai falou assim, foi 4, meu filho. Foi 6, pai, tinha 6 tartaruguinhas ninja em cima do meu bolo. Aí o pai chegou e falou assim, é mesmo. Voltou o filho para trás, tirou R$1 na época e pagou a passagem do filho, R$1. Para ele economizar R$1, ele estava ensinando o filho dele a mentir para a vida inteira. A gente pensa assim, mas isso é coisa à toa. É o que fica na cabeça deles. É o que fica na cabecinha. Então, vamos ser exemplo saudável para o nosso filho. Nós vamos ser exemplo saudável. Vocês imaginem que eu estou citando superficialmente. Cada um daquilo que eu estou falando, cada um lembra de uma história, de um momento, de uma situação que vive e que viveu dentro de casa. Cada um. Agora, a principal orientação, a Joana de Ângeles passa para nós. No capítulo 2 do livro Leis Morais da Vida, no último parágrafo, ela coloca para nós assim, acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Olha a proposta da Joana de Ângeles. Inaugure o quê? O culto no lar. Abra o culto no lar na sua casa. Abra o culto. Nós temos milhares de pessoas espíritas com noções da importância do culto no lar. Não, mas lá em casa eu já leio uma página todo dia, já está bom. Está bom não, nós estamos falando do culto no lar. Culto no lar é escolher um dia, uma hora na semana para a chegada dos orientadores espirituais. Quem fala isso para nós é André Luiz no livro Missionários da Luz. Ele fala sobre o culto no lar. Ele coloca que determinados lares representam um verdadeiro posto de socorro para atendimento a desencarnados, em função do bem-estar do culto no lar, em função desse momento de troca. Por quê? Porque os mentores vêm, dão passe nos encarnados, traz desencarnados para a orientação, traz desencarnados que aproveitam a página que está sendo lida. Emerson, mas lá em casa só eu sou espírita, eu vou fazer o culto sozinho? Vai. Escolhe um dia, eu vou fazer então na quinta-feira às 20 horas. Ótimo. Inúmeras instituições estão sintonizadas com você. Mas eu vou estar fazendo sozinho. Não, a orientação de Jesus é, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Lembram disso? 2 ou mais, significa você e o seu obsessor. Vocês estão achando que é o mentor, né? Jesus fala 2 ou mais, o mais é o mentor. 2 é porque o seu obsessor não te larga. Ele não te larga não. Alguns estão ali na porta te esperando sair. Aqueles que estavam em condições de aprender entraram, outros estão na porta. Quando a gente sai daqui com reclamação, lamentação, preguiça, desânimo, apatia, xingando, agredindo, blasfemando, eles estão lá. Emerson, de onde você tirou isso? No livro Missionários da Luz, sai de uma reunião, uma mãe com o filho adulto e a filha saindo do grupo de jovens. E aí eles começam a falar, a palestra foi boa, né? Hoje a palestra foi boa e tal. E aí na hora que os 2 adultos começam a conversar sobre a palestra, depois falam assim, a palestra foi boa, mas a vida aqui fora está muito difícil. Muito difícil. É muito problema, muito transtorno, no trabalho, é isso aqui. Aí a menina, o Alexandre, vendo o astral daquela mãe, daquele filho, coloca a mão na cabeça da garota
e começa a intuir a garota a falar da aula de evangelização que ela teve na pré-mocidade. 13, 14 anos que ela estava. Ela começa a falar, que é isso, gente, vocês estão desanimados, mas olha, foi tão boa a nossa palestra lá na nossa sala, falou disso, falou aquilo. Aí o filho chega, olha para ela, o irmão mais velho, você é nova, você não conhece as lutas da vida, eu quero ver você chegar na minha idade, passando pelo que eu passei, se você vai falar desse jeito. Aí a mãe fortalece o filho, é isso mesmo, minha filha, seu irmão tem razão, as lutas da vida colocam a gente numa verdadeira relação de desânimo, embora a gente escuta tudo isso. Depois dela escutar isso, Alexandre vai lá, tira a mão da cabeça da garota, e os dois começam a falar de desânimo, de mal-estar. Os obsessores daquele núcleo familiar se aproximam, dão o braço para o filho e para a mãe, e eles levam os obsessores para casa, depois de sair da casa espírita. Cuidado quando vocês saírem daqui, o que vocês vão comentar da minha palestra de hoje, combinado? Os obsessores estão esperando vocês, falem mal que vocês vão ver. Então, façamos o movimento de autoevangelização, para evangelizarmos, evangelizemo-nos para evangelizarmos. Atentemos para a seguinte colocação, do senhor Lúcio Abreu, que já retornou ao plano espiritual, foi um dos fundadores do Grupo Emmanuel, e um dos que fundamentou a evangelização da criança na região sudeste, no sul, e em vários estados do nordeste. A instrução informa, a educação transforma, mas só a evangelização é que forma o caráter da criatura. A instrução informa, a educação transforma, mas só a evangelização forma o caráter da criatura. Evangelizemo-nos e evangelizemos os nossos filhos. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões. Até uma volta, se Deus quiser.